prezado bebê Davi, que será hoje batizado, prezada mãe Pamela, prezada madrinha Marina, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Neste dia em que vamos presenciar aquele momento maravilhoso em que Davi, hoje criatura de Deus, vai se tornar filho de Deus, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do livro do Êxodo que manda não oprimir os estrangeiros, nem os pobres, nem os órfãos, nem as viúvas. Se estes forem oprimidos e clamarem ao Senhor, o Senhor os escutará, porque Ele é misericordioso. Ou seja, é preciso amar o próximo. Amar o próximo como? Como a si mesmo. Devemos evitar fazer ao próximo o que não quereríamos que o próximo fizesse conosco. Mas, de maneira positiva, devemos fazer ao próximo aquilo que queríamos que fizessem conosco. Esta é a regra de ouro, na qual Jesus resume toda a lei e todos os profetas. A segunda leitura é um elogio de São Paulo aos cristãos de Tessalônica. Eles estão, de tal modo, progredindo na fé, e esta fé se propagou por toda parte, que ele nem precisa falar, porque as pessoas mesmas contam como os tessalonicenses abandonaram os falsos deuses, os ídolos, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra do castigo que está por vir. Portanto, os cristãos de Tessalônica estão indo muito bem na fé, na prática da caridade e na esperança da vinda do Senhor Jesus. Assim devemos viver todos nós batizados, porque o batizado se tornou filho de Deus. O batizado espera a vinda de Jesus, que é o nosso mediador. O batizado é templo do Espírito Santo. O batizado acolhe não só com a fé, mas com o estado de graça, o Deus vivo e verdadeiro, depois de ter renunciado aos ídolos deste mundo. O Evangelho traz hoje uma pergunta dos fariseus contra Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde citando um trecho que os judeus repetiam várias vezes ao dia. Um trecho do Shema. Shema quer dizer ouve. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento, é o maior de todos. Sem ser perguntado, Jesus explica que o segundo maior mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acrescenta, toda a lei e todos os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Eu pergunto, como é que nós podemos demonstrar que amamos a Deus? Pelo culto divino, pela liturgia, pelas nossas orações, pela participação na Santa Missa e nos sacramentos. Porém, isso não basta. Se nós amamos a Deus a quem não vemos, devemos amar o próximo a quem vemos. Uma prova de que a nossa liturgia não é mera exterioridade é que nós cumprimos o segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus e ao próximo andam juntos. Costuma-se dizer, assim falava Dom Manuel Pestana, que o amor a Deus e ao próximo são como os raios de uma roda de bicicleta. Imagine que aqui está o centro da roda. Aqui estão os raios. E os raios se unem no centro. Quanto mais você aproxima do centro, dois raios da roda de bicicleta, mais os raios se unem entre si, se aproximam entre si. Quanto mais você se aproxima de Deus, que é o centro, quanto mais você se aproxima dos outros, que estão com você se dirigindo a Deus. Ou seja, quanto mais você ama a Deus, mais você ama o próximo. Mais você deve amar o próximo. O amor ao próximo, Jesus levou ao extremo. Mandou que nós amássemos também os inimigos. Mandou que perdoássemos 70 vezes 7 vezes, que mostrássemos a outra face. E disse que o sinal de que nós seríamos discípulos dele, Jesus, seria este: se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vós sois os meus discípulos.
O amor fraterno é o sinal, o distintivo de uma comunidade cristã. Mas esse amor nós não podemos ter sozinhos. Precisamos da ajuda de Deus, precisamos da graça, que é a vida de Deus em nós. Por enquanto, o Davi, que foi concebido e nasceu com o pecado original, não possui a graça santificante, não possui a vida sobrenatural de Deus nele. Ele ainda não é participante da natureza divina, não é ainda filho de Deus, nem membro da igreja, nem herdeiro do céu. Mas tudo isso ele vai ser quando ele renascer da água e do Espírito. A água nós veremos derramando sobre a cabecinha dele. O Espírito nós não vemos. É o Espírito Santo que vai agir nele para torná-lo uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, diz São Paulo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo agora se fez novo. O batismo é, sem dúvida, o momento mais importante da nossa vida. Podem vir outros depois, mas todos eles dependem do batismo. Quem não é batizado, quem não se tornou cristão, não pode se crismar, não pode receber a Eucaristia, não pode um dia se tornar sacerdote ordenado, não pode se casar como sacramento. A pessoa que não é cristã, se ela se casa, o matrimônio dela não é um sacramento. Só é sacramento se ela é cristã. Toda a vida sobrenatural que a gente recebe depende deste momento em que recebemos a água na testa, o Espírito na alma e somos constituídos filhos de Deus para sempre. Nesse momento, senhora Pamela, a alma do seu filho Davi será marcada com um sinal espiritual que nunca vai se apagar. É um sinal chamado caráter. Ele lembra a pertença do seu filho ao rebanho de Cristo, que é a igreja, ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Um momento tão importante como esse não pode ficar sem uma solenidade especial. Por isso, a igreja prescreve que os batismos sejam realizados sempre que possível no domingo. Além disso, pede que assista ao batizando, sempre que possível, um padrinho ou madrinha. E qual é a função do padrinho ou da madrinha? Ajudar o pai ou a mãe a fortalecer a fé daquele que foi batizado. Imagine, dona Pamela, se alguém resolvesse jogar água num cesto de palha, o que aconteceria com a água? Escorreria e não sobraria nada. Assim, se a igreja vê que uma criança não tem nenhuma possibilidade de ser educada na fé católica, o que se faz? Deve-se adiar o batismo explicando aos pais o motivo. Assim diz o direito canônico. Se, porém, nós agora vamos batizar o Davi, é porque a igreja confiou que há uma esperança fundada de que ele seja educado na fé católica. E aí vem a responsabilidade dos padrinhos. Como a nossa hóspede se aproximou há bem pouco tempo da fé católica, ela tem que ser fortalecida. Ela precisa se fortificar nas suas convicções para assim ser um exemplo para o seu próprio filho. Este papel de ajudar a mãe na educação religiosa do filho vai caber, neste caso, à madrinha, que está aqui presente. Uma vez tornado filho de Deus, tudo aquilo que ele fizer, ele poderá dizer, se souber falar, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Todas as suas ações terão merecimento sobrenatural, poderão merecer novas graças e a glória eterna. Essa diferença enorme, abismal, entre o não batizado e o batizado, muita gente não conhece. E por não conhecer, não valoriza o batismo. E por não valorizar, protela, retarda, adia, até a criança crescer. Mas como nós já falamos outras vezes, se o pecado original é uma doença e se o batismo é o remédio, não devemos esperar a criança crescer para aplicar o remédio. Deve-se aplicar logo, para que ela fique curada. Esse é o desejo da igreja, que as crianças sejam batizadas nas primeiras semanas após o nascimento. Então hoje é um dia de grande alegria na terra e no céu. Os anjos festejam o novo membro da família de Deus.
em especial o anjo da guarda dele, a quem nós devemos invocar. Vamos então pedir a todos os santos, a começar por Maria Santíssima, por São José, que acompanhem este menino durante toda a sua vida, na sua santificação, na sua salvação, até a hora em que ele vai se encontrar com o Pai na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.